Boa noite, queridos. Shalom. Tudo bem? Graças a Deus. É como a Sulamita. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Que a paz, a graça, a misericórdia, o amor de Deus esteja comigo aqui na minha casa, nos meus vizinhos, aí na sua vida, nos seus vizinhos e também na sua família. Viu? A família é a base. A nossa família estando abençoado, nós somos tão felizes, não é verdade? Quando nossos filhos, né? No caso meu, filhas, né? Tenho 2 filhas, já tive um filho, mas já descansa nos braços do pai, meu filhão lindo, que Deus levou ele com 20 anos de idade num acidente de avião. Então hoje eu tenho 2 filhas, né? A Sergínia e a Beatriz. E eu louvo a Deus pela família, né? Que é a minha filha, as minhas filhas, né? Os pais, né? Dos meus netos e genro, bisneta. E eu louvo a Deus pela minha família. Senhor, eu te agradeço pela minha família. Te agradeço pela noite de terça-feira, hoje, 14 de abril, Senhor, de 2026. Eu te agradeço pelo dia, te agradeço pela noite. Sei que o Senhor vai nos guardar. Nós vamos dormir, vamos descansar. Vamos acordar amanhã, feliz da vida, grato a Ti pela noite. E vamos passar um dia maravilhoso, porque Tu estarás conosco. Já está agora, vai estar durante a noite e vai estar amanhã conosco. Se o dia pertencer a nós, porque não sabemos quando o Senhor vai voltar. Mas eu te agradeço por tudo. Pelo culto, Senhor, que participei agora, por tudo, pela palavra que falou comigo. Tu já falaste comigo na tua casa, através do culto ali, Senhor. E a palavra trazida pela tua serva missionária, Eliette, Pai, esposa do nosso amado pastor Emerson. Senhor, eu te agradeço por tudo, pelo nosso culto ali na Brasil para Cristo, onde o pastor nosso é pastor Valmir, ó Pai. Te agradeço, te agradeço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Edna, já está na sua casa e já está me ouvindo, querida? Boa noite, Edna Oliveira. Na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu iniciei já essa live, são 21 horas e 28 minutinhos em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui no meu lar, acabei de chegar da igreja, como eu orei, um culto maravilhoso. Convido você para estar conosco todas as terças-feiras na campanha Em Busca de um Milagre. Quem trouxe a palavra hoje foi a minha amada, muito amada missionária Eliette. Deus usou muito ela. Vamos agora entoar a Deus, né, um louvor, porque estou sentindo o desejo de colocar pelo menos um louvor. Não sei se eu vou tocar mais ou vai ser apenas um louvor, Deus o sabe. Mas vamos escutar este hino, fala sobre Deus. Amém? Estou muito feliz porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Vamos lá. Vamos agora louvar o nosso Deus. Glória a Deus. Deus, somente Deus. Eu cantava esse hino na minha juventude, adolescência e juventude. Amava cantar esse
mocidade da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Esperança. Que saudade! Esse hino mexe comigo. Somente Deus é quem sabe qual a razão. Um dia, em noite escura, no sol, na amplidão, a hora vem chegando, vem a sorrir. Um dia, todas as coisas obedecem. A noite cai e as trevas. Oh, meu Deus, que saudade da minha juventude, queridos, queridas. Eu cresci no lar evangélico. Tenho tanta saudade, né? Tantas coisas para falar sobre o que é servir a Deus, desde que eu me conheço por gente. Glória a Deus, aleluia por isso. Não sou melhor do que ninguém, mas é a alegria que Deus nos dá de ter escolhido meus pais e eu já nascer num berço cristão. Isso é muito presente para mim. Glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória é a Ele que me escolheu, né? Glória a Deus. Como escolheu você, talvez não do ventre, né? Talvez você cresceu num lar que não era cristão, mas hoje Deus já alcançou a sua vida e hoje também você é salva. Você é salvo. Hoje você serve a esse Deus maravilhoso. Aleluia! Amém! Minga! A paz do Senhor, Minga! Deus abençoe você. Estou orando por você. Viu, minha amada Minga? Eu continuo orando por você, minha amada. Já está melhor? Aquele abraço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou mudar de louvor, tá bom, meus amados? Aqui, vou por aqui. Sou forasteiro. Abraço, Minga. Glória a Deus. Orando por ela, Claudinha. Mas Deus está cuidando dela. Aquele abraço, Claudinha. Abraço pro João Miguel. Serviço do meu rei. Eis a mensagem que me deu. Cantam lá no céu. Alegrai-vos,
Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Eu cheguei tão feliz, um desejo ardente. Eu não fiz live hoje, né? Não fiz ontem. Mas eu cheguei com o desejo de falar do amor de Deus nesta noite, 14 de abril de 2026. Justamente agora, 21 horas e 35 minutinhos em Tatuí, estado de São Paulo. Natália, paz do Senhor. Vilma, paz do Senhor. Rosana Betim, Telemaco Borba, conosco, Paraná conosco, Rosane. Beijo, minha irmã. Beijo, Rosane. Ao nome do Senhor. Eu vou parar aqui, né? Eu quero ler uma palavra aqui e ver. Vamos ver, né? Após ter lido, o que Deus pode nos dar, né? Ô glória, né, Rosane? Diz aqui em João, capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Para que nascesse cego? É uma pergunta. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tá vendo? Esta palavra que foi Deus que me deu esta palavra agora, ao chegar da igreja, né? É a cura de um cego de nascença. Então, Jesus viu este homem. Jesus estava passando por um determinado lugar e Jesus, ele viu este homem cego de nascença. Então, não era uma enfermidade que deu na vista deste homem, mas ele já nasceu sem a visão. E os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta para Jesus. Rabi, que significa mestre, quem pecou? Este, quer dizer, o homem que pecou para que nascesse, que estivesse cego, né? Ou seus pais para que nascesse cego? Então, ali os discípulos de Jesus ficaram assim, olhando para aquele homem cego, e veio na mente deles uma pergunta. Eu vou perguntar para Jesus se é o cego que pecou para que ele nascesse, ficasse assim cego, ou foi os pais dele que pecou. Foi esta pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Tipo assim, por que ele está cego? Foi ele que mereceu, fez alguma coisa errada? Ou os pais dele que pecaram, por isso teve a consequência ruim desse filho estar cego? Mas olha a resposta de Jesus. Jesus falou: nem o pai pecou. Não, nem os pais. Mas foi assim, nem ele, nem os pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Nós podemos observar uma coisa. Ali, normalmente, o ser humano, ele pensa igualzinho os discípulos pensaram. Será que ele pecou para ele ficar cego? Será que os pais pecaram, fizeram alguma coisa muito errada e Deus está cobrando dos pais e deixou o filho deles cego? A maioria das pessoas pensam assim. A maioria do ser humano pensa assim. Quando vê uma coisa errada na vida de alguém, primeira coisa já fala, também
só aprontou, também não está na presença de Deus. Então o ser humano vê alguma coisa errada num outro ser humano, a primeira coisa que infelizmente o ser humano chega a pensar, não são todos, porque tem os que são espirituais, mas são poucos os espirituais. Mas aqueles que estão pensando somente com o seu raciocínio, a primeira pergunta que vem é: nossa, ele nasceu assim, ele está assim, cego. Alguém pecou, o pai ou ele. Todo mundo olha desta forma. É normal pensar assim. Tá passando luta? Porque tá em pecado. Tá passando dificuldade? Porque não serve a Deus direito. E o ser humano é doidinho para julgar os outros. Você já percebeu isso? Que o homem e a mulher na terra, se não vigiar, eles estão prontinhos para dar o veredito final para cada um que está passando por alguma dificuldade ou enfermidade, ou como esse homem, a falta da visão que ele tinha. Na hora os discípulos falaram: ai, acho que é pecado. Por isso que é perigoso você julgar alguém. Por isso que é bom nós não julgarmos ninguém. Eu também tenho que vigiar. Porque quando eu prego, a palavra também fala comigo. A gente procura vigiar. Mas cada dia mais nós temos que vigiar mais. Em toda maneira de vivermos. Em toda maneira de olharmos. Em toda maneira de falarmos. Em toda maneira de darmos um veredito final para algo que às vezes não é verdade aquilo que você está pensando. E neste capítulo 9 de João escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse que os discípulos na hora perguntaram para Jesus: mas quem pecou? Já que ele está cego? Jesus olhou para os discípulos e disse: nem os pais pecaram, nem o homem pecou, mas eu permiti que isso acontecesse. O pai lá em cima permitiu que ele nascesse cego, porque Deus mesmo já programou que iria fazer um milagre neste homem cego. E após este milagre, o nome do próprio Deus seria grandemente glorificado pelo pai, pela mãe, pelos discípulos que estavam sem entender por que aquele homem estava cego. Deus que conhece o amanhã, ele já tinha proposto no coração que este homem seria cego, teria cegueira. Mas Deus também já tinha proposto que quando ele crescesse, haveria um encontro com Jesus Cristo, onde ele estava andando pela terra há 2000 anos atrás. E Deus já fez aquilo programado. Eu enviei meu filho na terra, e meu filho vai encontrar com esse homem cego. E até ele já sabia, haverá murmuração a respeito da cegueira, se é pecado que eles estão devendo. Mas Deus falou: não é pecado. Eu quero ser glorificado. Eu quero curar este cego. Esta passagem nos ensina uma coisa, que nós temos que tomar conta mesmo de nós, vigiar muito. Porque nós somos, infelizmente, o ser humano é campeãozinho em determinar já o que significa aquele acontecimento. E é uma coisa errada, irmãos. Deus não quer que nós julguemos. Deus não quer que nós demos o veredito final para uma situação
Porque você não conhece o profundo daquela situação. Você não sabe realmente por que aquela pessoa está passando aquilo. No caso deste homem, os discípulos estavam pecando. Porque eles estavam já julgando ele. E Jesus esclareceu: nem os pais pecaram, nem ele pecou, mas eu permiti que ele ficasse cego para o meu nome ser glorificado. E vai ser agora, vai ser neste momento. Eu vou curar este homem e o meu nome, diz Deus, será exaltado na vida deste homem. Aleluia! Porque Jesus respondeu: ninguém pecou, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Às vezes Deus permite que passemos por dificuldade, por momentos difíceis. Às vezes Deus permite situações que nos machucam. Às vezes Deus permite situações que na hora nós não entendemos. Para nós tudo é, como se fala costumeiramente, tudo é grego, né? Tem coisa que para nós tudo é grego, não dá para entender o que está acontecendo. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, minha amada, meu amado da minha live. Eu quero dizer o que Deus quer falar com você. Muitas das vezes Deus nos coloca em situações que nós não entendemos, que nós não conseguimos pegar o fio da meada, que nós não conseguimos compreender o porquê e nem para quê aquilo que estamos passando. Deus permitiu que a gente passasse por aquilo. Tem coisa que a gente não entende, mas nada é por acaso. A Bíblia fala em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Todas as coisas, gente, amados meus, todas as coisas. Não murmure por aquilo que você está passando. Deixe que os outros pensem o que quiserem de você. Deixe que os outros batam com a língua no dente. Não tem problema, entenda que Deus está na tua vida. Não importa qual seja o problema que você está passando. Não importa qual seja a dificuldade que você está enfrentando. Não importa até mesmo a vergonha que você está passando. Não importa as coisas que começam de repente a desencaixar. E fica tudo desencaixado. E você diz: meu Deus, agora que eu pensei que as coisas iam encaminhar, desencaminhou tudo de novo. Deus tem seus planos. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Quantas coisas já passei na minha vida. Quantas lutas, provas, decepções, tribulações. Tive até a perca, não foi perca, eu ganhei, porque meu filho hoje está nos braços ternos do Pai. Jesus salvou ele e levou ele no acidente de avião. É coisa que não dá para entender, não é? A mãe poderia dizer: por que não levou então o bebezinho? Porque Deus não queria, porque Deus tinha que ser glorificado na vida do meu filho. 10 meses antes de Deus levar meu filho no acidente de avião, ele foi transformado por Deus. E em 10 meses Jesus libertou ele de tudo que ele fazia de errado neste mundo. Meu filho me deu muito trabalho, convivendo com pessoas só fazendo coisa errada. Mas 10 meses antes de Deus ceifar a vida dele, num acidente de avião, o qual também Deus me avisou 1 ano antes. 10 meses antes de Deus ceifá-lo para a eternidade, Jesus fez uma obra muito grande no meu filho. Libertou ele, começou a levar ele comigo nas minhas viagens, que eu ia pregar aqui, ali e acolá. Eu fazia muitas viagens, pregava bastante, Tatuí, fora de Tatuí. E lá o Júnior ia comigo. 10 meses se passaram. E ele sempre sendo mudado por Deus a cada dia. Com 10 meses de transformação, Deus permitiu o acidente de avião. Vai perguntar o quê? É para a glória de Deus. Foi difícil? Ué, eu sou mãe.
né? Eu sou mãe e também não tenho sangue de barata. Mas uma coisa eu posso dizer para você: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode na hora da dificuldade, quando você crê realmente, confia em Deus e tem certeza que Ele está na sua vida. Eu estava grávida da minha filha hoje, a caçula, de 2 meses e 7 dias. E graças a Deus eu não desmaiei, pressão não subiu, pressão não abaixou, não senti mal. Pelo contrário, quando eu soube que Deus tinha levado ele nesse acidente de avião, eu olhei para o céu, Deus me tomou em um poder e eu falei: Deus me deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi como Jó, eu falei como Jó, irmãos. E para a gente falar isso, a gente tem que estar muito ligada com Deus para não blasfemar, para não ficar gritando, fazendo escândalos. Ali Deus me deu um equilíbrio que só Deus pode dar para uma mãe. Quando eu recebi ali a notícia que os aviões tinham batido um no outro e que em um avião tinha sobrevivente, mas no outro o piloto e o companheiro do piloto tinham morrido. E eu ainda pensei, acho que nesse avião que não morreu ninguém, meu filho está lá. Mas não, ele estava naquele que caiu e levou o piloto, o Maximiano de Curitiba, e levou o meu filho, Joel de Campos Vieira Júnior, com 20 anos de idade. Meu filhão lindo, maravilhoso, ativo, inteligente, cantava comigo nos cultos, tocava guitarra, tocava contrabaixo, cantava comigo os hinos que o poder de Deus caía na igreja. Isso em 10 meses Deus fez a obra nele. E ele saindo comigo, eu indo para pregar a palavra e ele ia para cantar. Foi tão maravilhoso esses 10 meses. O que eu tinha que fazer quando eu soube que Deus tinha ceifado a vida dele? Até porque Deus já vinha avisando eu 1 ano antes que ele ia levar um dos meus filhos. Eu tinha a Serginha e tinha o Júnior. O Júnior era mais velho do que ela, 5 anos e meio. E eu ficava naquela: Senhor, não é o Senhor que está falando comigo. O Senhor não vai levar um dos meus filhos. Mas realmente, Deus, nesse 1 ano, falando comigo, e em 10 meses Deus fez a obra no meu filho e levou para o céu o meu grandão Júnior, que era tão lindo, tão dado com todo mundo. Aqui em Tatuí, muita gente conheceu o meu filho, que até hoje, às vezes, eu encontro alguém e falo: eu conheci seu filho. Ele era uma maravilha, um menino dado, alegre, coração bom. Ele era mesmo muito ativo, muito vivo. Ele sentava na beira da calçada, assim, da frente da minha casa, lá na Doutor Laurindo, que eu morei praticamente 30 anos na Doutor Laurindo. Ele sentava ali, os vizinhos, os moços, né? Os adolescentes que moravam ali na mesma, ao redor da minha casa, na mesma calçada, às vezes morava até um outro quarteirão, vinham tudo ali, sentavam na calçada e ele começava a tocar o violão. E todo mundo ficava alegre ali junto com ele. Aprove a Deus levá-lo. Agora eu vou dizer para você, para que Deus levou? Para livrá-lo, para que ele não voltasse para o mundo novamente. Então Deus sabe fazer as coisas. Deus não erra nos cálculos dele, jamais. E quando este moço aqui já nasceu cego, Deus já sabia que um dia ia encontrar com Jesus aqui na terra, esse homem, e que Jesus ia curá-lo, porque Jesus curou este cego. Jesus curou este cego. E Jesus disse ainda para os discípulos: eu permiti assim, para que o meu nome seja exaltado na vida deste homem. Porque antes todos viam ele cego, sem enxergar nada. Agora Jesus cura ele e ele passa a enxergar. Os pais ficaram maravilhados. Os discípulos, com certeza, ficaram de queixo caído. Os demais que ficaram sabendo daquela libertação que só Jesus podia fazer, glorificavam a Deus. Tudo que nós passamos, no final, o nome de Deus vai ser glorificado. Não desista de viver. Não desista de crer. Ricandalamanai. Não desista de entregar a sua vida para Jesus Cristo. Ele te dá vida e vida com abundância. Ele perdoa os seus pecados e te leva para o céu.
Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura nossas enfermidades. Jesus traz alegria para o nosso coração e alma. E a lição que este homem tem aqui, escrita em João capítulo 9, ali nos ensina que nem tudo é porque a pessoa fez alguma coisa errada. Muitas das vezes Deus coloca coisas para nós passarmos. Não é para judiar de nós, não é para envergonhar nós. Por isso que temos que crer e permanecer e prevalecer na presença de Deus. Haja o que houver, venha o que vier, prevalecer na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. A Bíblia fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de você, ele fugirá de mim. Mas nós temos que sujeitar a vontade de Deus, temos que nos humilhar perante a potente mão de Deus, temos que entender que não somos nada, que somos inúteis, mas que Deus pode nos dar vida e vida com abundância. Esta palavra de hoje, João capítulo 9, nos ensina que nem todo problema que você está passando é porque você está realmente em pecado. Esta é a palavra de hoje. Porque às vezes alguém julga. Não julgue ninguém. Você não sabe como está aquela pessoa. Você não sabe por que aquela pessoa está passando por aquilo. Às vezes não é o diabo, não. Às vezes é o próprio Deus, como ele fez para esse cego. Ele fez o cego. E depois ele fez Jesus encontrar com esse homem cego na terra, na passagem de Jesus aqui pela terra. E ali Jesus curou aquele homem da cegueira. E o nome de Deus foi glorificado. Então nem tudo o que vem para as pessoas que parece uma, desculpe a palavra, desgraça. Desgraça significa alguém que não tem a graça de Cristo. Às vezes parece para você que desgraçou tudo, acabou tudo. Ainda não é o fim, Deus manda dizer. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda Deus tem obras para fazer na sua família. Ainda Deus tem obra para fazer na minha família. E eu creio e recebo e tomo posse. Ainda tem obra para Deus fazer em mim. Ainda tem obra para Deus fazer em você, minha amada, meu amado da minha live. Ainda tem obra para Deus fazer na tua família. Você tem orado tanto pela tua família, tem hora que você até desanima, tem hora que você acha que as coisas que você está pedindo para Deus não vai acontecer nada. E Deus manda falar para você, Efésios 3:20, eu vou fazer além do que você pede, além do que você pensa. Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que em nós opera, Efésios 3:20. Nesta noite Deus me fez entrar aqui após o culto para dizer esta palavra para você. Primeira coisa, Deus está falando para nós: não julgue situação de ninguém. Você não sabe por que aquela pessoa está passando por aquela situação, porque esse homem cego tinha tudo para o ser humano realmente apontar para ele e dizer: ó, o filho nasceu cego porque eles pecaram. Com certeza fizeram alguma coisa errada e o menino nasceu cego. Tá vendo? E não era. A Bíblia que está provando que não era. Não era pecado. Deus fez aquele homem cego para encontrar com Jesus quando ele viesse aqui na terra e Jesus curasse ele. E todos vissem que Deus é poderoso para fazer milagre. Hoje no culto, a campanha é em busca de um milagre. Nossa irmã querida missionária Eliette pregou. Tem alguma coisa a ver com isso que estou pregando aqui? Aleluia! E eu nem pensei nisso agora, que realmente, estou falando aqui. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele começa a falar de um jeito, ele pega aquele fio da meada. O Espírito Santo, quando ele quer falar conosco, ele fica batendo naquela tecla. Já percebeu isso? Quando ele quer falar algo com você, ele fica batendo naquela tecla com você.
Você vai dormir, você lembra daquilo. É a voz de Deus falando com você. Você vai para a estrada para ir trabalhar, a voz de Deus fala com você. Você vai no supermercado comprar alguma coisa, a voz de Deus fala aquilo com você. Quando Deus quer fazer algo em nós, quer nos alertar de algo, quer ensinar nós que Ele quer que nós façamos algo, Ele fica batendo na tecla, até que você entenda. Então, nesta noite, através desta palavra, da cura de um cego de nascença, Jesus curou e Jesus provou para os discípulos que estavam duvidando daqueles pais, até mesmo do homem cego, achando que ele estava em pecado. Por isso que eles estavam passando por aquela coisa difícil, né? Deus falou, não é não. Ninguém pecou, mas eu permiti tudo isso para que o meu nome fosse exaltado nesta cura divina. Então não importa o que você está passando. Mesmo que você não está entendendo, mesmo que você não entenda o que você está passando, Deus mandou falar para você. Então somente aguarde, porque o nome de Deus vai ser glorificado nisto que você está passando. O nome de Deus vai ser glorificado nisto que eu estou passando, porque eu sei também o que eu estou passando. O nome de Deus vai ser glorificado na minha família, na tua família. Esta palavra é para dizer para nós, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa palavra é para dizer para você, eu tenho uma bênção para você, minha filha. Eu tenho uma bênção para você, meu filho. Não desespere, não desanime. Não perca a estribeira. Não passe os pés pelas mãos. Espere, aguarde, a minha vez vai chegar contigo. A tua hora vai chegar, Ramanto Nébia. A tua hora, a minha hora vai chegar. Somente esperemos com paciência no Senhor. Quando fala com paciência, não significa que vai dizer, então vai demorar, meu Deus, 1.000.000 de anos. Deus não fala o tempo, mas nós temos um Deus que para Ele 1.000 dias um dia é como 1.000 dias, e 1.000 dias para Deus é como um dia. O tempo de Deus não é o nosso, viu? O tempo de Deus não é o nosso. Então fiquem pensando nesta palavra, analisando esta palavra, comendo esta palavra. O que você está passando, Deus fala assim, sou eu que estou permitindo. Mas eu mesmo tomo conta, eu mesmo vou advogar, eu mesmo vou te responder. Mas tem um detalhe, busca-me. Busca-me. Não perca tempo. Busque em oração. Busque lendo a Bíblia. Busque indo para a casa do Senhor buscar a palavra. Adore a Deus. Ame a Deus acima de tudo. Busque Ele, porque Ele está com as duas mãos estendidas para te abençoar, para nos abençoar. Esta é a palavra de hoje. Guarda no seu coração. Guarda. Deus manda falar. Eu virei com milagre. Eu estou chegando com milagre. Acredite, é a voz de Deus falando com você. Deus, eu te agradeço por essa live tão profunda, tão cheia da tua graça, da tua misericórdia, tão cheia de verdade. Eu te agradeço por me usar, ó Pai, que eu sou apenas um instrumento aqui, Senhor. O nome do Senhor seja glorificado na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Na vida de cada pessoa que entrou nesta live agora, no tempo recorde, como as que vão entrar após o término desta live. Abençoa cada uma. Aumente a fé de cada uma, de cada pessoa. Multiplica a fé deles, Pai, para que creiam e que recebam a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu abençoo eles, Pai, no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Faz assim para receber. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo e a minha família, contigo e a tua família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam comigo, amém! Glória a Deus! Beijo no coração, com muita unção, tá?
Estou orando por vocês. Orem por mim também. Lembra da irmã Lisete também nas suas orações. Tá bom? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.